Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula aberta, né? Hoje nós vamos falar sobre fração, mas hoje também nós vamos falar um pouco sobre a mentoria. Então, além da aula de fração que eu preparei para vocês hoje, nós também vamos conversar um pouquinho sobre a mentoria. Vou te esclarecer aqui algumas dúvidas, explicar o que é a mentoria, como funciona a mentoria, para quem é esta mentoria, né? Para que serve essa mentoria? Ótimo, chegou no horário, minha casa, meu refúgio. Leone Mel, estava ansiosa, que bom, seja bem-vinda. Deixa eu verificar, mais alguém falou alguma coisa aqui, deu boa noite. Professora Valéria, seja bem-vinda também, Valéria. Eu estava ansiosa, Edi, realmente eu sei que a Edi estava ansiosa, porque a Edi não parava de me chamar no direct, né? Flávia, boa noite, Ana Lera chegou, que bom, vamos chegando. E vamos também fazer agora uma coisa para a vovó, tá? Eu vou dar uma aula para vocês aqui de fração, né, sobre fração, mas eu quero que vocês façam um favor para mim agora, tá? Presta bem atenção no que eu quero que vocês façam agora. Eu quero que vocês cliquem nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e envia esta live para os grupos de vocês, para os conhecidos de vocês. Vou dar um tempinho aqui para que vocês enviem essa live aí para todo mundo que vocês conhecem. Vamos chamar bastante gente para essa live aqui, tá certo? Por quê? Porque eu fiquei bem preocupada, gente. Eu fiz essa semana uma enquete, né, no meu stories, perguntando sobre a matemática, né? Que a matemática era, se a matemática era um bicho-papão, né? Se a matemática era diversão. E muita gente mesmo colocou que a matemática é um bicho-papão, né? Então, tinham ali cerca de 3.000 pessoas, chegou a bater aquele story ali, foi uma história até assim, muito bem visualizado, né? Porque geralmente não costuma que meus stories chegar a toda essa visualização, mas ele chegou ali a bater mais de 3.000 visualizações e a maioria das pessoas colocou a matemática como um bicho-papão. E por que isso me assusta? Por que isso me preocupa? Porque se você tem essa impressão, né? Você aí, professor, você pai, tem essa impressão, carrega esse trauma, né? É trauma, né? Carrega esse trauma de que a matemática é um bicho-papão. O que vai acontecer quando você for passar esse conteúdo para as suas crianças? Você vai passar já com esse estigma de que matemática é difícil, que matemática é complicado e que a matemática é um bicho-papão. Oi, meus queridos, arte de ser família, Yara e Marcos, sejam bem-vindos aqui também, tá certo? Então mandem aí esse aviãozinho para todos os conhecidos de vocês, tá? Porque a gente precisa desmistificar isso, tá certo? Ó, a Kellen já tá falando aqui, pra mim já não é mais bicho-papão, sou mentorado. Olha que legal, Kellen. Eu amo matemática, é a matéria que eu mais amo, eu acredito que é isso que a Valéria tá falando. Então a gente precisa desmistificar, né? A matemática, ela é muito divertida. A matemática, ela é cheia de curiosidades, né? Ela deixa eu ver como é que eu vou explicar aqui pra vocês, para que não passe assim muito porque quando a gente gosta de uma coisa, né, a gente costuma puxar muita brasa para nossa sardinha, certo? Mas a matemática, ela nos leva a um raciocínio, sabe? Eu muitas vezes, quando eu tô resolvendo algumas atividades de matemática, porque eu sou dessas, quando eu tô muito tensa, muito nervosa, muito chateada, muito aborrecida, eu pego um livro ali de matemática, né, e vou resolver várias questões. E aquilo, a matemática, ela faz com que eu vá vencendo as minhas barreiras, né? Por exemplo, eu chego num conteúdo ali, num problema que tá difícil e eu vou, tento, quando eu consigo, aquilo dá um ânimo, dá uma alegria, nossa, consegui esse daqui. Então, a gente precisa estimular isso nas crianças, né? De que elas façam essas descobertas e se sintam recompensadas por isso. A matemática, ela não pode ser simplesmente
aquilo do decoreba, né? Não tô aqui falando que não precisa decorar a tabuada, precisa ir muito. Mas assim, ela não deve ser somente faz isso. Por quê, tia? Porque é assim que faz aí. Não, a criança precisa entender o porquê, né? Por que que é uma fração, por que que se divide dessa forma, tá certo? E como é que a gente consegue passar isso dessa forma para as crianças? Quando a gente tem domínio. Se eu consigo dominar um conteúdo, se eu entendo bem o conteúdo, eu consigo transmitir com muita facilidade. Por exemplo, eu jamais irei para uma cozinha ensinar ninguém a fazer nada na cozinha. Por quê? Porque eu sou péssima, tá? Vovó, mas você só ir seguindo a receita, né? Até falei isso em de umas lives anteriores aqui. Mas a gente baixa o material e aí vai fazendo ali, seguindo o material. Baixar o material. Oi, Rê, querida do meu coração, te amo. Kelly, entender o processo é maravilhoso, é isso, Kelly. Então vamos só voltar aqui ao exemplo que eu tava dando. Vamos supor, né, que eu vá para a cozinha mesmo com uma receita, tá certo? Aí diz assim, vamos colocar aqui uma coisa bem básica, bem simples, uma tapioca. Vamos fazer uma tapioca. Aí lá na receita diz, coloque a goma, né, despeje a goma sobre a frigideira quente, né? Sobre uma frigideira quente. Aí o que que acontece? Eu vou deixar lá a frigideira até fumaçar. Né? Porque você não tem ali o que é o quente, o que é o quente para ele, qual é essa temperatura, né? Quantos graus que é esse quente, né? Que seria o suficiente para tapioca. Aí eu vou despejar a tapioca ali, como? No centro, espalhado, que quantidade que ela tem que ter, que volume, você tá entendendo? Então, mesma receita, se você não tiver nenhuma noção, ela não vai te ajudar, certo? Você não vai conseguir fazer. Vocês viram aí, depois da última live, que eu falei sobre isso e que eu postei eu fritando ovo, né? Foi um caos, misericórdia, depois que meu marido lavar aquela frigideira, tá certo? Então, quando você só baixa material, não, eu vou baixar o material, tá lá, um material fácil de resolver, as crianças resolvem rapidinho. Eu tô olhando aqui se tem algum material aqui perto de mim pra mostrar pra vocês. Então, eu vou lá, baixo o material, por exemplo, de alfabetização. Tá lá, juntar as sílabas, fazer isso, depois a criança vai separar a sílaba, depois ela vai contar quantas sílabas tem, e etc. Mas se eu não souber conduzir, se eu não souber por que tem que separar a sílaba, se eu não souber por que tem que identificar a quantidade de sílabas, se eu não souber por que, né, que na hora da separação das sílabas tem aquelas vogais que ficam juntas, tem as vogais que ficam separadas, eu vou me perder. Eu não vou conseguir fazer um trabalho, eu vou simplesmente mecanizar aquele trabalho, tá certo? Isso aqui que é pra fazer e pronto. Mas não vou conseguir explicar de fato. Vai ser baixar o material e utilizar sem ter domínio do conteúdo, é a mesma coisa que a vovó ir pra cozinha com uma receita, tá? Não vai sair boa coisa, tá certo? Lúdico, minha querida, saudade de você. A Lu tá falando que tá chovendo em Minas, internet ruim, mas Deus é pai, vai segurar aí a internet, você vai conseguir ficar aqui, tá, Lu? Conosco. Ok? Então, antes de nós entrarmos aqui na aula, quero saber se vocês já mandaram os aviãozinhos aí, já avisaram todo mundo sobre essa live, tá? Que a gente vai ter aqui, vamos falar sobre fração própria e imprópria e aparente e fazer comparação de fração, que é uma coisinha que muita gente acha muito simples, mas para as crianças tem... gera dúvidas nas crianças se não for muito bem trabalhado, tá certo? Então, mandem aí, vamos... tentar subir mais essa visualização dessa live aí, tá certo? Então, vamos lá. Antes de eu começar, obrigada, Bertoldo, Ariane Bertoldo, deve ser isso. Então, antes de nós começarmos a falar sobre a aula de fração, tá? Eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês o que é a mentoria, tá certo? Que muita gente tem me perguntado e que hoje eu vou abrir 50 vagas para a mentoria. E a primeira pergunta é justamente essa. Vovó, por que 50 vagas? Né? O pessoal abre curso aí para centenas, para milhares de pessoas. E por que a sua mentoria só abre 50 vagas? Porque a mentoria, ela é muito especial.
tá? O que eu prometo na mentoria? Eu prometo conteúdo, né? Recurso e didática. Então, a didática não é uma coisa que eu te dê um papel, te dê uma folha de papel e diga, você tem que agir assim, 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 tá certo? A didática é uma troca de experiências. É justamente essa experiência que eu tenho, tá? De 35 anos aproximadamente, eu acho que tá bom até de eu parar de contar já essa quantidade de anos. Essa experiência que eu tenho e que a gente vai trocar. A didática é o quê? Sabe o magistério? Aquela ainda falando que a vovó pega na mão. É isso mesmo. Sabe o magistério? Mas aquela época do bom magistério, né? Em que você tinha aquelas aulas, inclusive aulas em que você tinha que treinar e ir para frente da sala. O professor dava um conteúdo e você ia, preparava a tua aula e você tinha que dar aula na frente dos colegas ali aquela aula. Não esses seminários de hoje, não essas coisas de hoje que a gente vê na faculdade, que você mais vê o pessoal ir falar sobre... os técnicos, os fundamentalistas, do que propriamente pegar assim, um conteúdo, né, e explanar aquele conteúdo ali. E no magistério nós tínhamos muito disso, né? Tínhamos muito desse conteúdo. Nós tínhamos aulas de português e matemática, que são os conteúdos básicos que a gente ia ensinar para criança, tá? Por quê? Porque imagina aí, pensa aí comigo agora, tá? Quando foi que você estudou números primos? Vou pegar uma coisa fácil aqui. Quando foi que você estudou números primos? Você estudou números primos quando você estava lá no 4º ano, né? A partir do 4º, 5º ano, foi vindo a sequência, você estudou números primos. Depois disso, você não viu mais esse conteúdo, tá certo? E aí você foi fazer faculdade, não sei qual faculdade você fez, ou você foi trabalhar em casa, né? Foi ser comerciante, foi seguir uma outra área e não mais viu aquele conteúdo, tá? E agora você precisa ensinar. Como que você vai ensinar? Se você não recorda mais, tá? Se você não se lembra mais. Então, o magistério naquela época, ele tinha muito cuidado com isso. Nós tínhamos todos os conteúdos que iam ser trabalhados de 1º ao 4º ano, porque naquela época ainda era 4º ano, né? A gente tinha alfabetização, 1º, 2º, 3º, 4º, aliás, a alfabetização era o 1º ano ali, e ia até o 4º ano. E o ensino fundamental 2 ia até o 8º ano. Não tinha o 9º ano, né? O 9º ano entrou depois. Então, o magistério, ele tinha esse cuidado, tá? Em que o professor saísse do magistério dominando esses conteúdos. Então, o professor ia para a sala de aula sabendo como trabalhar. E outra... ele tinha tido, né, durante a formação dele de professor, estas aulas em que ele era obrigado a dar as aulas e ele via as aulas dos demais colegas. Então, ele estava preparado, né? Na verdade, estava, assim, bem mais preparado do que um professor que sai da faculdade de pedagogia hoje, tá certo? Porque o preparo mesmo, o preparo real é quando a gente está na frente da criança, tá? Esse é o preparo real, tá bom? Mas, né... a mentoria, ela se preocupa com isso, também com essa parte didática. Nós temos os conteúdos. Fala também, vovó. Vou falar, tá, Isabel? Então, nós temos os conteúdos, porque conteúdo é importantíssimo, né? Você não pode ensinar aquilo que você não sabe, tá certo? Então, eu jamais vou conseguir ensinar russo pra vocês, porque eu não faço a mínima ideia de como se fala russo, nem inglês, nem espanhol. Aqui no apoio, eu não atendo as crianças em inglês, espanhol, justamente por quê? Porque eu não sei. Então, eu não vou me meter a ensinar aquilo que eu não sei fazer, tá certo? Então, o conteúdo, ele é importante, ele está na mentoria. Esses conteúdos básicos, né, do ensino fundamental 1, que é a nossa proposta, eles estão na mentoria. Nós temos lá as aulinhas não, né, porque é cada aulão que nós temos lá. Nós temos lá as aulas gravadas na plataforma. Eu estava até olhando aqui, porque é tanta aula que eu não lembro. Então, atualmente, o que nós temos lá na mentoria de português, tá? Nós temos alfabetização, 4 horas e 20 minutos de aula de alfabetização, tá? 300 páginas de atividade e 420 cards para trabalhar a alfabetização. Mas vem
cá, vovó, me fala uma coisa, eu quero te pegar agora aqui, vovó, e puxar a sua orelha. Porque a senhora fala que material não é o mais importante, que o mais importante é conteúdo. Então, por que na mentoria tem tanto esse material? Porque a mentoria, ela visa, né, preparar os professores para trabalharem com reforço escolar, tá certo? E o reforço escolar, você precisa ter os recursos, ter o equipamento, ter o material para trabalhar com as crianças. Então, para o professor não chegar sem nada, né, para montar ali o seu espaço do reforço, ele já tem um material. E os pais, né, que fazem a mentoria, eles assistem às minhas aulas, eles têm acesso à minha didática, porque nós trocamos essa experiência, então já tem ali o material para aplicar a didática que eu utilizo, tá certo? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, quero abrir aqui um parêntese, porque eu também recebi várias perguntas, né, sobre material, tá certo? Várias perguntas. Ah, tem quantos materiais? Ah, qual material que tem? Então, para você que está preocupado em entrar na mentoria por causa de material, não entre. Não entre, tá? Não entre, eu te peço. Se o seu problema é material, não entre. A internet tá cheia de material gratuito. Tem assim, ó, chuva de material gratuito aí na internet que você pode baixar, tá? No meu site mesmo tem muito material gratuito. Tem muito mais material gratuito no site do que na loja. Não é verdade? Quem me segue aí, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu tenho muito mais material gratuito do que material na loja para vender, tá certo? Então, se o seu foco é material, não entra, tá bom? Não entre na mentoria, porque a nossa preocupação na mentoria é conteúdo e didática, tá? É você saber passar esse conteúdo para as crianças. E não é passar de qualquer jeito, é passar de uma forma que a criança compreenda, entenda e goste também daquilo ali, tá? Porque quando a gente gosta, tá certo? A gente aprende melhor e a gente consegue caminhar mais facilmente. Imagina a criança que não gosta de matemática, que já chega na sala dizendo que não gosta de matemática, não entende matemática, aí sim é que ela não vai mesmo aprender nada de matemática, tá certo? A Valéria tá falando, verdade, vovó, a mentoria é tudo de bom. Obrigada. Então vamos lá. Nós temos alfabetização, isso que eu falei para vocês. Nós temos encontros vocálicos, quase 1 hora de aula de encontros vocálicos, 10 páginas de atividade e uns 152 cards aí. Eu nem lembro todos esses materiais, tá certo? Encontro consonantal, temos também substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, verbo, produção de texto, sujeito, predicado e frases. Frase e oração, tá? Isso é o que já tem lá na mentoria. E nós vamos ter agora também, por escolha dos mentorados, conjunção, e aí depois vamos ter interjeição e preposição. Vamos fechar as 10 classes gramaticais. Vovó, como a mentoria consegue ter uma base melhor para dar um reforço para 6º ano também? Com certeza, tá? Com certeza. E aí, vamos ver em matemática. Matemática, o que nós temos aqui em matemática, tá? Matemática nós temos adição, subtração, a adição tem 1 hora e 40, 39 páginas de atividade, 5 recursos didáticos, tá? Os recursos são aqueles materiais justamente para um professor de reforço ter já o seu material, não ter que estar se preocupando em comprar jogo, recursos didáticos, já tem lá muita coisa na mentoria que já dá para começar, ok? Então temos adição, subtração, multiplicação, divisão, fração. Gente, tem 2 horas e 40 de aulas de fração. 74 páginas de atividades de fração, tá? Temos sobre horas, temos sobre a escala Cousinet, MDC, MMC, poliedros também. E se tem mais alguma coisa eu não lembro, as meninas que são, o pessoal que é da mentoria vão colocar aqui, tá bom? Então a mentoria tem todo esse material lá dentro, mas eu repito novamente, se você vai entrar pelo material, por favor, não entre. Não entre. Esse não é o foco da mentoria. O material, por que o material tá lá? Porque o material, ele é feito de acordo com a minha didática.
Então, a didática que eu utilizo para trabalhar com os meus alunos é a didática que eu ensino para os mentorados, e aí eles vão se utilizar destes materiais, tá certo? O foco nosso é o conteúdo e principalmente como transmitir esse conteúdo. E por que, vovó, que são só 50 vagas? Por quê? Porque eu atendo individualmente, tá? O teu problema, a tua dificuldade. Nós não temos aqui um aulão tira dúvidas, onde muitas vezes o mentorado não quer expor a dúvida dele ali, porque ele acha, essa minha dúvida é tão boba. Porque afinal de contas, nós estamos trabalhando com os conteúdos básicos do ensino fundamental, né? Que assim, de praxe, né? Todo mundo deveria saber. Só que não é bem assim, porque esses conteúdos nós vimos quando a gente estava lá no ensino fundamental. E olha quanto tempo se passou até aqui, né? Até onde nós chegamos sem ver esses conteúdos. Então não é obrigado que ninguém saiba, tá certo? Ok? Então, nós não temos assim um aulão tira dúvida, porque muita gente tem vergonha de perguntar ali em público, tá certo? E mesmo porque uma atividade que a gente faça com uma criança, certo? Que funcione, às vezes eu vou fazer com outra e não funciona. Então, esse atendimento que nós temos é justamente isso. Vou dar exemplos. Vovó, o meu aluno não conseguiu entender, né, as subtrações. Por exemplo, 200 menos 137, né? Onde eu tenho que fazer a reposição ali, fazer a reordenação dos números, ou seja, o empresta, tá? Meu aluno não conseguiu entender, fiz ali, mas não consegui alcançar, teve aquele ali aluno que não conseguiu. Então, nós vamos ali conversar, vou mostrar uma dinâmica, mostrar uma didática diferente, uma forma diferente para alcançar ali aquele aluno. Vovó, meu aluno, estou com a turma, porque a mentoria é para professores de sala de aula, para professores de reforço e para pais, né? Inclusive, hoje o depoimento da Elis foi lindo, né? Da Elisandra, que ela falou que pegou a mentoria no meio da pandemia, onde o filho dela estava ali no processo de alfabetização e ela não sabia como alfabetizar o menino, né, a criança. Então a gente faz o quê? Me manda vídeo da criança lendo, né, me manda vídeo da aula, como é que está fazendo, e ali eu entro explicando como se eu estivesse lá com a criança, como você vai trabalhar, como você vai abordar. Ó, a Castelo de Brito acabou de entrar aqui, a Raquel tem só 4 filhos estudando comigo, só 4. Tá? Só 4 filhos da Raquel estudam comigo aqui, tá? Seja bem-vinda, Raquel. Tá certo? Então é por isso que eu não posso pegar muitos mentorados. Queria eu, né? Pegar aí um monte, encher o bolso, tá certo? E ter ali aquele monte de gente. Mas o que adianta se eu não vou poder dar um bom atendimento, se eu não vou poder ali suprir a expectativa daquele mentorado que adquiriu a mentoria, tá ok? É a mesma coisa que você trabalhar no reforço escolar e resolver atender em grupo. E aí você enche a sala, tá certo? Enche a sala do teu reforço, Jana. Não tira minha concentração, Jana. Você enche a sala do teu reforço de alunos e aí você não consegue dominar, você não consegue ensinar. E aí você está fazendo o quê? Você está prejudicando as crianças. Então é a mesma coisa na mentoria. Eu não vou encher aqui a mentoria para que eu não possa dar a atenção individualizada para cada um dos mentorados e aí não fazer um bom trabalho, tá certo? Então a mentoria é isto. Nossos encontros são todas segunda, terça e quarta-feira, tá? Ela funciona durante 3 meses, tá? Você tem aí na plataforma o ano inteiro para assistir todas as aulas, tá certo? E durante 3 meses eu faço esse atendimento individualizado, né? Toda segunda, terça e quarta estou aqui, aliás, né, na minha sala do apoio, esperando os mentorados entrarem em contato comigo, vão pelo direct ali no privado, me colocam a sua dúvida, às vezes a gente liga, faz uma chamada de vídeo, explica, pega um material aqui, dou uma aula rapidinho explicando, como já tive caso, vovó, meu aluno não conseguiu entender MMC, MDC, como é que eu faço? Vou aqui, dou uma explicação rapidinho, mostro como é
é que eu faço aqui no apoio? E aí desenrola, depois ele vem aqui e fala que a criança conseguiu compreender, que foi muito bom, tá certo? Então, a mentoria é isso. Vovó, quero montar, estou aqui tentando montar um programa para o meu filho, porque decidi fazer homeschool, que a situação está do jeito que está, mas fico com medo de me perder. Então, a gente monta, ajuda, faz o planejamento. Daí esqueci de falar que tem aula de planejamento também na mentoria, tá certo? Então, na verdade, assim, nós englobamos, não vou dizer que tudo, né? Porque seria impossível, mas eu estou ali, é um personal trainer. É como se eu estivesse dando aula particular online para os filhos de vocês. Só que, na verdade, eu estou dando para vocês, tá? E aí vocês vão passar para as crianças. Eu acho que isso resume bem a questão da mentoria. Ensina meus filhos, ensina meus 4 filhos e eu também aprendo, a Raquel tá falando. Menina, que show, chamada de vídeo. Sim, temos muitas chamadas de vídeos aqui, tá? Em que a gente liga e fala, manda o caderno da criança, eu verifico, faz ali a correção, né? Gente, acho que a melhor explicação é essa, tá? É uma personal trainer da educação. Ok? Então é como se eu estivesse dando aula particular para as crianças de vocês, tá certo? Só que eu explico vocês e vocês passam para as crianças. Vó, a senhora também ensina geografia, história e ciências no apoio? Sim, no apoio sim, tá? No apoio, eu ajudo nas atividades de casa. As crianças que os pais me contratam para o atendimento ser reforço escolar, né, fazer os deveres de casa, então eu faço história, geografia, ciências, português, matemática. O que eu não faço? Religião, educação física, inglês, espanhol, psicossocial e etc. Robótica, essas coisas aí, artes, isso eu não faço. Eu faço as matérias essenciais, tá bom? E na mentoria o que nós temos? Português, matemática e alfa, que vocês sabem que alfa é a minha paixão, né? Durante todos esses anos, 20 anos que eu passei em sala de aula, foram em turmas de alfabetização. E mesmo quando eu saí, que vim para o apoio, comecei a trabalhar com reforço escolar, eu nunca deixei de ter alunos de alfabetização. Sempre tive alunos de alfa comigo, tá? Uma pergunta, inclusive, que eu recebi hoje no direct sobre a questão do reforço escolar foi: eu posso trabalhar com uma série apenas? Pode, tá? Você vai diminuir o teu nicho, eu explico isso na mentoria. Mas você pode. Eu tento, né, já há alguns anos, a ficar somente na alfa. Eu queria pegar somente crianças de alfa. Mas eu tenho crianças da alfa até o 8º ano. E por que isso acontece? Porque as minhas crianças da alfa, né? Wilson, Thiago, Guilherme, meus amores, que estão no 8º ano. Luiz, que está no 8º ano, tá? Começaram comigo ali pequenininhos e até hoje a gente não conseguiu cortar o cordão umbilical. Então eu continuo trabalhando com eles ainda nessas séries, tá? Então por isso eu tenho, mas não aconselho ninguém a fazer isso, porque são níveis muito diferentes, tá bom? A não ser que realmente você domine o conteúdo, porque professor de reforço, gente, não é brincadeira. A responsabilidade é muito grande, tá? É muito grande esta responsabilidade. E a mentoria, ela auxilia, né, a tantos professores quanto pessoas que queiram trabalhar com reforço escolar para ter uma renda, tá? Pode ser uma renda extra, uma renda para complementar o trabalho que você tem, como pode ser a tua renda principal, como pode ser realmente o teu negócio, que é como é no meu caso. Mas eu tenho, né, a maioria das pessoas que eu atendo são professores, muitos deles já saíram da sala de aula, estão trabalhando com reforço escolar. Outros, alguns casos, inclusive, eu aconselhei, não sai agora, continua, né? Porque tá iniciando ainda, eu sou muito pé no chão nisso, tá? Primeiro a gente ganha para depois gastar. Então, alguns eu aconselhei, não sai ainda, fica um horário, o outro horário garante o teu salário lá, forma bem ali, fixa bem o teu nome, garante teu nome no mercado e aí depois você sai, tá? E temos pais também, tá? Que
entraram na mentoria para ajudar os filhos e hoje estão tão capacitados, porque o que é o mais importante? É a faculdade de pedagogia? Não. O mais importante é você dominar o conteúdo. Então, esses pais estão tão capacitados que já estão trabalhando com reforço escolar. Fizeram um trabalho tão bom com seus filhos que os pais, né, de amigos, de vizinhos, começaram a perguntar: ah, como seu filho aprendeu? Eles: ah, eu que estou ensinando. Ah, tu pode ensinar o meu? E eles começaram a ensinar. Então, eu já tenho pais hoje que trabalham com reforço escolar, tá? A Isabela está perguntando: só o magistério eu posso dar aula de reforço escolar para o Fundamental 2 também? Isabela, se você dominar o conteúdo, pode, meu amor, tá? Se você dominar o conteúdo, pode. O reforço escolar, ele é considerado um curso livre, assim como as escolas de idiomas e etc. Ou seja, ele não é regido pelo MEC. Até agora ainda não tem uma legislação do MEC sobre o reforço escolar. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? Temos aqui a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Eu não vou entrar, não estou aperreada, precisando uma graninha, vou aqui dar uma aulinha particular, que é bem tranquilo, o menino traz a tarefa, eu ajudo o menino a fazer a tarefa aqui e pronto. Não é isso, tá? Não vamos ali enganar, isso é enganação, isso é trambicagem e isso a vovó não gosta. Mas se você domina o conteúdo, se você sabe qual é o conteúdo que se aplica ao 6º e 7º ano, né? Que nós temos fração, ângulos, equações, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, que agora tá me fugindo, tá certo? Razão, proporção, probabilidade, volume, área, porcentagem. Então, se você domina o conteúdo, nada te impede de ensinar, tá certo? Nada te impede de ensinar. Por exemplo, um aluno, né, do 9º ano, que domine muito bem matemática, ele pode ensinar os colegas. Ele pode dar aula para os colegas dele, passar aquele conteúdo ali que ele sabe. O importante é que você domine o conteúdo, que você saiba realmente aquele conteúdo para que você possa ensinar, tá? Mas qualquer pessoa, independente de ter faculdade de pedagogia, pode trabalhar com reforço escolar. Você tem uma faculdade de letras? Nossa, você pode dar aula de português, pode dar aula de alfabetização, pode dar aula de matemática, tá certo? Hoje nós temos aí um mercado muito grande de professores particulares, tá? Geralmente no ensino fundamental 2 se trabalha por disciplina, tá certo? Porque os conteúdos são muito mais extensos e aí se trabalha por disciplina. Então, geralmente tem aquele professor de matemática, tem um professor de português, tem um professor de química, tem um professor de física e etc. No Fundamental 1, geralmente é o professor de reforço que atende todas estas disciplinas. Mas existem também professores só de matemática para o Fundamental 1. Isso depende ali do mercado, né? Depende da forma que você vai querer trabalhar, tá? Quantos alunos de reforço escolar no mesmo horário você orienta? A quantidade que você consiga dominar sem causar prejuízo para as crianças, tá certo? Você consegue dominar 3 crianças, consegue ensinar as 3 ali ao mesmo tempo para que as 3 aprendam, perfeito. Se você consegue ensinar 4, perfeito. Se você consegue ensinar 5, perfeito. Agora, não vamos lotar as salas, prestem muita atenção nisso. Não vamos lotar as salas, por quê? Porque um pai, quando ele procura reforço escolar, ele está procurando exclusividade, tá? Ele está procurando aulas diferenciadas, tá? Então, se você lota uma sala de aula, tá certo? Lota o teu espaço ali, você vai estar trabalhando como uma sala de aula, como um professor de sala de aula. A senhora tem alguma fonte de estudo que te auxilie em geografia, história? Não, amor. Ok? Então, a mentoria ela já está aberta, tá certo? O link está na minha bio, ok? Nós vemos ali os conteúdos básicos, né? Eu coloco básicos, mas os mentorados aí podem responder o quão básicos são esses conteúdos do ensino fundamental 1, tá? Esse é o nosso compromisso. Mas, né, já tive
casos aqui, por exemplo, da Fê, que a Fê foi uma das primeiras mentoradas que eu tive, a Fezinha, lá da Bahia, e ela me deu um depoimento na época em que ela estava muito feliz, porque ela já tinha feito concurso várias vezes, né, na prefeitura lá da cidade dela, no interior da Bahia, e ela se dava muito bem em português e em matemática ela levava bomba. Quando ela começou a ensinar as crianças dela, né, a partir da mentoria, ela começou a ensinar as crianças, começou a trabalhar com as crianças. O que que aconteceu? Ela fez o concurso e quase gabaritou o concurso, tá? E aí entrou lá na prefeitura, tá certo? Então, assim, nós trabalhamos os conteúdos básicos, mas se você tem uma dúvida que eu possa te ajudar, é claro que eu vou lá e ajudo. Recentemente também ajudei aqui uma outra mentorada já agora, que também está estudando, né, para fazer um concurso, estava com algumas dúvidas, mas isso não quer dizer, gente, que vocês vão entrar na mentoria para me encher de questões de concurso, tá? Não é isso, tá certo? É que se eu puder ajudar ali, eu ajudo, mas o nosso foco, o nosso objetivo são os conteúdos básicos do ensino fundamental 1. Já até avançamos um pouco até o 6º ano, por isso que eu digo que se você entrar, você vai ter essa base toda e você vai conseguir também trabalhar com crianças até o 6º ano. A Raquel tá falando, quem ensina aprende 2 vezes mesmo, é isso. Quando a gente está ensinando, é aí que realmente nós aprendemos, ok? Deixa eu ver quanto tempo tá de live aqui. Já estamos com 36 minutos, tá certo? Então, a mentoria já está aberta lá, tá? O valor dela, tá? É quase o valor da mensalidade que eu cobro aqui no apoio, tá? Das mensalidades mais baixas, tá? O valor da mentoria, até já fica aí para quem me pergunta, vovó, quanto a senhora cobra para dar aula de reforço? O valor da mentoria é um dos valores que eu cobro aqui, dos valores mais baixos que eu cobro, porque eu não cobro só um valor, tá bom? Dependendo do tipo de atendimento, dependendo da série, tem uma porção aí de pontos que tem que ser observados para se precificar, né, o valor da mentoria. Isso eu explico, o valor do reforço, isso eu explico lá na mentoria também. Então, o valor da mentoria, ele está a 580 e é um dos valores mais baixos que eu cobro aqui no reforço escolar, aqui no apoio, por mês. E vocês vão estar pagando isso por um ano. Por um ano. Porque vocês têm um ano na plataforma com todo o conteúdo. Tem 3 meses comigo, com esse atendimento, 3 vezes por semana. Tá certo? E depois, vovó, que acabar os 3 meses, se a gente tem uma dúvida de uma daquelas aulas que a gente assistiu, aí nós passamos a ter um encontro mensal para tirar dúvidas, tá certo? Onde eu marco o dia, né, e a gente vem, encontra e tira dúvidas. Se for uma coisa que já aconteceu também, vovó, tô na sala de aula, tenho um negócio para amanhã para resolver, fiquei com dúvida nessa aula aqui, a gente vai lá também, se eu tiver o tempo, a gente vai lá e esclarece, tá certo? Então o valor é 580, é um dos valores que eu cobro, tá? E já quero ressaltar, mais barato do que eu cobro aqui no reforço escolar, tá? Eu tenho vários preços, como eu já falei para vocês, e esse é um dos valores mais baixos que eu cobro por um aluno por mês, tá certo? E eu estou cobrando esse valor de vocês por um ano, tá bom? Agora vamos para nossa aula de fração, que foi isso que a gente prometeu hoje, que nós teríamos uma aula de fração. Para quem já está comprando, está vindo, sejam muito bem-vindos, tá? Assistam o módulo lá, boas-vindas, onde vocês vão saber o link para o nosso Instagram privado, o que precisa fazer, tá? Direitinho, assistam lá e a partir de amanhã é feriado, né? Eu respeito muito esse feriado de amanhã. E a partir de quinta-feira eu vou começar a adicionar no nosso Instagram privado. Não tenho como fazer no boleto, Marlúcia, infelizmente, porque o material já está todo lá dentro, tá? Mesmo fazendo desta forma que eu faço, muita gente ainda entra, baixa todos os materiais e depois de 7 dias cancela, né? Porque é direito do consumidor, você pode cancelar uma compra até 7 dias. Então, muita gente faz isso, infelizmente, professores, né? Vão lá, baixam
não vou dizer que baixa tudo, porque é impossível você baixar tudo nesse período, porque é muito material. Você quer que a pessoa fique mesmo ali 24 horas. Imagine se eu fizer no boleto, né? Você vai lá, assiste as aulas, aí mês que vem não paga mais, então não tenho como fazer no boleto, tá certo? Então ele é no cartão. Sou de Lexas e meus filhos já me ensinaram muitas coisas que aprenderam com a vovó Socorro. Raquel. Ok? Então vamos lá para a nossa aula. Quem é que está querendo já a aula aí sobre fração? Quem é que tem dúvida de fração? Fala para mim, porque eu só vou dar essa aula aí se vocês estiverem empolgados também. Porque para mim vir para cá e dar uma aula para todo mundo ficar aí quietinho, xoxo, não interagir comigo, eu não gosto, não sou dessa. Meus alunos aqui, a gente fica o tempo inteiro brincando. Um dia eu serei sua mentorada, mas por enquanto fico de olho no sininho das aulas gratuitas. Ótimo, Jane. Você compartilhando, comentando, curtindo as minhas postagens, você já está ajudando a vovó, tá bom? Vamos lá, quem é que tá aí com vontade dessa aula de fração, fala para mim, tá certo? Que isso é um pouquinho do que a gente vê na mentoria também. Nós temos a aula toda explicando passo a passo, mas nós temos também toda essa parte da didática de como ensinar para as crianças, tá? Lá na mentoria você pega o conteúdo e você pega como passar para as crianças esse conteúdo. Podemos começar? Então vamos lá. Eu vou só mudar vocês aqui, tá certo? Vou colocar no meu equipamento aqui mega chique, tá certo? Para poder filmar aqui de cima. E mandem essa live, gente. Tem pouquinha gente nessa live aqui, tá? Mandem aí, compartilhe, é isso aí. Papel e caneta na mão pra gente estudar, tá? Vou virar aqui para nós começarmos. Vou ajustar aqui, só fazer os ajustes. Tirar aqui esse cabo para não atrapalhar, tá certo? E nós começarmos aqui a nossa aula. Bora, simbora, é isso. Eu quero ver a gente falando. Eu sou da turma do fundão, sabe? Aquela galera lá do fundão que fica conversando, que fica batendo papo. Pois é, vovó é lá dessa turma. Vovó não é dessa turminha lá da frente, fica caladinho, coisando não. Vovó gosta de agito, tá certo? Então vamos lá. Bem, eu falei para vocês que nós íamos ver sobre fração própria, imprópria e aparente, tá? Para que a gente possa iniciar aqui, eu já quero lembrar para vocês... Oi, Dani! Dani Educar, professora maravilhosa. Você é uma geração nova de professores que eu fico assim muito feliz, muito contente em ver essa geração de professores que realmente vão fazer a diferença, sair dessa mesmice, uma geração apaixonada pela educação. Que prazer ter você aqui, Dani. Minha maior dificuldade é explicar na prática a divisão de frações, como fazer eles entenderem que na divisão da fração... Hoje nós não vamos poder ver tudo isso, tá? Hoje nós combinamos o quê? O que foi que nós combinamos hoje? Fração própria, imprópria, aparente e comparação de frações, tá bom? Foi isso que a gente combinou hoje. Não, esse material aqui é da mentoria, tá? Agora, antes de nós entrarmos nesse conteúdo aqui com a criança, o que preciso ensinar para a criança, que eu também não vou ensinar aqui, tá? Eu vou só citar, passar aqui rapidinho, porque senão não vai dar tempo. A criança, ela precisa saber o que é fração. E para isso eu mandei pedir uma Pix aqui pra gente, tá? Mandei pedir uma Pix aqui lá da Saborata Pixaria pra gente aqui. Então a criança, ela tem que entender, antes de trabalhar a fração própria, imprópria ou aparente, ela tem que saber o que é uma fração, tá? Ela tem que saber os termos da fração, numerador, denominador. Ela tem que saber como se ler uma fração, ok? Antes que a gente trabalhe essa parte que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar pela fração própria, tá? O que é isso, vovó? Então, eu até imprimi isso aqui, ó, ainda agora há pouco no papel, só para vocês verem que não é também, tanto não é o material que faz a diferença, tá certo? Então imprimi isso aqui, fiz questão de trazer um material bem simples para que vocês pudessem perceber que o importante é o quê? Conteúdo, tá? Então vamos lá. Mandei pedir uma pizza pra gente, tá?
E essa pizza aqui eu dividi em 8 partes, tá certo? Dividi a nossa pizza aqui em 8 partes, ok? E aí começamos a comer a pizza. Vou pegar aqui, vou trocar porque eu cortei aqui a pizza já, tá? E dividir aqui a nossa pizza. Deixa eu só montar a pizza aqui de novo. Pronto, montei aqui a nossa pizza. E por que que é importante? Ele não ficou aqui direitinho, tá? Porque é papel, mas aí eu vou afastar aqui, tá? Porque como eu tô fazendo aqui ao vivo, né? Aí ele vai ficar se movimentando. Então, eu vou pegar aqui e substituir por essa que é imantada. Mas você pode trabalhar do mesmo jeito com aquilo ali, tá ok? Então, pedimos aqui a pizza, tá certo? E aí, batendo papo, né? Comendo, conversando, nós fomos comendo aqui a nossa pizza, certo? E por que que é importante que a criança já saiba, deixa eu só colocar aqui de volta para falar isso aqui que é importante. Por que que a criança já deve saber montar uma fração, ler uma fração, entender o que é numerador e denominador? Porque ela já tem que pegar essa pizza aqui, tá? E identificar que quando a gente tira aqui uma fatia dessa pizza, certo? Tiramos aqui uma fatia dessa pizza, nós estamos retirando 1/8, ok? 1/8. Mas aí eu estou aqui assistindo a live da vovó, né? Saboreando uma pizzazinha e chega a Jana aí, né? E aí eu ofereço um pedaço para Jana. E aí agora quanto nós comemos dessa pizza, tá? Nós comemos 2/8 da pizza, certo? Aí, estamos ali naquele bate-papo, a Carol Parreira chegou também. Então, a gente pegou ali mais um pedaço para a nossa amiga Carol comer com a gente. E agora, nós pegamos o quê? 3/8 da pizza, certo? Lembrando que o denominador é o total em que ela foi dividida. E o numerador é a quantidade que nós retiramos, certo? Opa, essa aqui é de 9 nonos, gente. 2, 4, 6, essa aqui é de 9 nonos. De 9, não peguei a de 8, peguei a de 9, tá? Então, estamos ali e comemos. Ficamos satisfeitas, né? Eu, a Jana e a Carol, ficamos satisfeitas e guardamos o restante da pizza. E aí vem a pergunta, nós comemos a pizza toda? Não, tá? Por quê? Porque sobrou. Então, essa quantidade da pizza que nós comemos é menor que a pizza inteira, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, a pizza inteira, ó. Essa aqui é a pizza inteira, ok? E nós comemos o quê? Nós comemos uma parte menor do que a parte inteira. Então, quando eu tenho uma fração que é menor do que o inteiro, ela é uma fração própria, tá? Então, ela é uma fração própria. E como é que você vai trabalhar isso com a criança? Isso, dessa forma que eu mostrei aqui pra você, tá? Você pega as pizzazinhas, certo? Vou pegar as pizzas mesmo aqui agora. Pega as pizzas aqui com a criança. Pode ser chocolatezinho também, tá certo? Uma barrinha de chocolate, aquela barrinha que já vem com os pedacinhos ali todos separadinhos, né? Que é fácil da criança visualizar. Você pode pegar, principalmente se for com a criança em casa, se for com o filho em casa, e aí fazer essa brincadeira. Oba, hoje é dia de pizza, vamos comer pizza. Então, em quantas partes foi dividida essa nossa pizza? Bem, essa nossa aqui realmente foi dividida em 8 partes. Então, o denominador dela é 8. E aí, estou com muita fome, vou pegar aqui 4 partes dessa pizza. Então, quanto que eu peguei? 4/8, né? Porque eu peguei 4 pedaços
dos 8 pedaços que tinham, 4/8. Sobrou pix ainda? Sobrou. Então, significa que esta minha fração, 4/8, é menor do que o meu inteiro. Ó, vamos comparar aqui, ó. Esses 4 pedacinhos são menores do que o inteiro. Se é menor, ela é o quê? Ela é fração própria, certo? Entendido o que é fração própria? Maravilha. Vamos agora para a próxima fração. Acontece que agora estamos lá, eu, a Jana, a Carol, aí chegou a Poligodo, chegou a Nath Faria Dantas, né? Foi chegando o pessoal e aí a gente começou a comer pizza, certo? Começamos a comer pizza. Tararã, tararã. Vamos contando aí. 3, 4, pra Nath, pra Silva, Moura. Aí pegamos mais um aqui pra Jojo. Pegamos mais um pro ateliê, criança. Pegamos mais um pra Andréia. E aí chegaram mais, eu fui lá na cozinha e peguei mais um pedaço ainda pra Leve Massa. Aí chegou mais a Dele Barbela, aí peguei mais um pedaço lá na cozinha pra Dele. Aí chegou a Psico Erineide, aí eu trouxe lá mais um pedaço pra Psico Erineide. E aí ficamos batendo papo, terminamos de comer, certo? Terminamos de comer. Então vamos ver quantos pedaços a gente tem agora. Lembrando que a nossa pizza estava dividida em 8 partes, né? Ela continuou dividida em 8 partes aqui. E quantas partes agora nós comemos? Essa cumilança toda, todo mundo comendo aqui. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós comemos 11 pedaços de pizza. Caramba, nós comemos pizza pra caramba. Vou montar aqui as pizzas os pedaços de pizza que nós comemos. Olha só o que nós comemos de pizza. Eita, que esse povo gosta muito de pizza, esse povo que chegou aqui na live. Muito bem. E aí você montou para criança e agora vamos ver. Quantos pedaços de pizza nós comemos? 11 pedaços, né? A nossa pizza tinha sido dividida em 8 partes e nós comemos 11. O que nós comemos é maior ou menor que a pizza inteira? Vamos lá. O que nós comemos é maior ou menor que a pizza inteira? Agora é com vocês. Eu vou esperar vocês aí. Vamos lá. É maior ou menor que a pizza inteira? Vou chamar de Bela. Parabéns, Bela. Seja muito bem-vinda, Bela. Estou muito feliz. Obrigada. Vamos lá. É maior? Maior. Carol acabou de responder. Suelen também acabou de responder que é maior. Então, se a quantidade que nós comemos é maior do que o inteiro, isso significa que a nossa fração é uma fração imprópria, tá? Ela é uma fração imprópria. Então, uma fração vai ser própria quando ela for menor do que o inteiro. E ela vai ser imprópria quando ela for maior do que o inteiro. E é muito importante fazer isto aqui para a criança visualizar. Porque eu já vi, tá? Muita gente só fazendo isso aqui, ó. Só fazendo isso aqui, esquece os desenhos. Já vi muita gente fazendo só isso aqui. Olha, quando o numerador for maior que o denominador, ela é imprópria. Quando o denominador for menor do que o numerador, ela é própria. E aí a criança fica confusa, porque isso é muito abstrato para ela, tá? A gente pode até lembrá-la disso daqui, falar, depois que a gente tiver ali trabalhado com o concreto e com o pictórico para que ela entenda, ok? Então, depois que ela entendeu, então a gente pode até dizer para ela, olha só, o que acontece aqui na fração própria? O numerador, ele é menor que o denominador. E na fração imprópria? Olha só o que acontece na fração imprópria. Na fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Então, depois que você trabalhou aqui,
que a criança entendeu, que ela visualizou, que ela compreendeu o conceito, você pode ir explicar isso aqui para ela, tá? Mas não vale, viu, gente? Não vale explicar só a partir daqui. Ah, quando o menor é maior que o de baixo, é própria. Quando o de cima é maior do que o de baixo, aí é imprópria, ok? A criança precisa entender. Lembra aquilo que eu falei no início da live, né? A gente quer fazer com que as crianças tenham prazer em estudar matemática. E se a gente fizer só isso aqui, ela não vai ter o prazer, porque ela não vai conseguir entender, tá certo? Vai ser só aquilo mecânico. Entenderam? Deu para compreender? Ficou fácil? Responda aí rapidinho para mim. Vamos. Que a gente precisa partir para a fração aparente, tá? Vamos lá. Quero a resposta, gente. Rapidinho. Lembra que eu falei? Não gosto dessa turma parada. Sou da turma do fundão, da turma do agito. Não sou muito fã. Isso, a Ana Paula Abreu tá falando, a Sônia não falou, na verdade a Sônia entrou. Suelen falou, Edi, Reforço Escolar falou, a Carol, ficou ótimo, maravilha. Agora vamos lá. Agora, nós temos, vou pegar estas mesmas frações aqui, tá? As duas aqui. E aqui nós comemos essa quantidade agora, ok? Então, o que nós comemos aqui? A gente já sabe que a nossa fração foi dividida em 8 partes. E nós comemos isso aqui, ó. Quantas nós comemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos nós comemos? 8, tá? E agora, a nossa fração é maior, é menor ou é igual ao inteiro? Vamos lá. É maior, é menor ou é igual ao inteiro? Tô esperando, vamos lá, tô esperando. É maior, menor ou igual? Isso, ela é igual. Muito bem, Ana Paula Abreu. Muito bom. Então, ela é igual. Quando a minha fração é igual ao inteiro, então eu digo que ela é uma fração aparente. Ela parece ser uma fração. Parece ser, mas não é uma fração. Na verdade, ela é um número inteiro, tá certo? Então, fração aparente é aquela que representa o inteiro, ok? Vou pegar aqui um outro exemplo para vocês. Vou pegar aqui as barrinhas que vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui essas barrinhas, procurar aqui. Muito bem, vamos lá. Isso aqui é de 1/2, tá? Então, vamos lá. Quantos 1/2 eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou representar aqui. Eu tenho 4 meios, certo? Eu tenho 4 pedacinhos de 1/2, ok? 4 meios. Acontece que esses 4 meios, eles representam o quê, ó? O que é esse daqui? É o inteiro. Então, se eu colocar aqui, ó, esses 4 meios vão representar o quê? Vão representar 2 inteiros, tá? E você pode fazer também com a pixazinha, porque eu não tinha quantidade de fatias suficiente para fazer isso daqui com a pizza, tá? Então, ó, 4 inteiros, ó, 4 meios, 1, 2, 3, 4. 4 pedacinhos de 1/2, 4 meios. Vão ser iguais a quanto? A 2 inteiros. Então, isso aqui é igual a 2. Então, ela também é uma fração aparente. Por que ela é aparente, vovó? Por que ela é aparente se ela não é um inteiro? Mas ela é 2 inteiros, certo? Então, fração aparente é aquela que parece ser uma fração, mas na verdade ela representa um número inteiro. Então, depois que a criança entendeu isso daqui, o que a gente pode fazer? Explicar para ela, né, que basta dividir o numerador pelo denominador. Porque quando nós formos ensinar a fração para a criança, quando nós ensinamos os termos da fração para a criança, quando nós ensinamos a criança a ler fração, a gente ensina que esse traço representa o que, gente? Uma
divisão, tá? Este traço aqui representa uma divisão. Então, depois que a criança visualizou, ou com as fatiazinhas, ou com as plaquinhas, ou você não tem plaquinha, recorta papel que faz. Inclusive, eu quero mostrar aqui rapidinho que essas barrinhas, ó, essas barrinhas e as pixas, tá certo? Essas minhas eu colei na folha imantada. Isso aqui está lá no site gratuito. Então, vovó, eu não tenho essa barrinha chique, mas tem as barrinhas aqui, tá certo? Que você pode colar no papel imantado. Vocês estão vendo, ó? Tá ruim de sair por causa disso. Cola no papel imantado e põe aqui, tá? E as minhas eu guardo aqui nessa caixinha. Deixa eu só mostrar pra vocês qual é a caixinha. Só fechar aqui pra mostrar. Eita. Ó, esse aqui é uma caixinha que era uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell, tá? E aí eu utilizo. Como elas são imantadas, elas ficam presinhas aqui dentro. Então, este material aqui está gratuito no site. Todos os dois. É só você recortar e colar no papel imantado se quiser. Se não quiser, também pode deixar aqui no papel mais durinho e colocar, passar... Como é, gente, mesmo? Papel contact, tá certo? Então, isso aqui, dizer que não tem material também não é verdade, porque o material está gratuito no site, você pode baixar, tá bom? Então, entendemos o que é próprio. Depois você trabalhou com a criança, né? Ou com as plaquinhas, ou com a pixazinha, ou com o material que você tiver em mãos. E aí sim você pode explicar que para encontrar, para saber se a fração é aparente, basta dividir o numerador pelo denominador. 8 dividido por 4 dá 2. 9 dividido por 3, se for 9 terços, vai dar 3, tá? Então, fração aparente é aquela que é igual ao inteiro, ok? E agora vamos para a comparação de fração. O que é essa comparação, vovó? Bem, as crianças, elas têm uma certa dificuldade. Quando a gente vai fazer a adição de fração, vou pegar aqui essas pecinhas aqui novamente, tá certo? Quando você diz assim para a criança, 1/2 mais 1/2, aí ela vai dizer o quê? Que é 2/4. Tá? Na cabecinha dela, logo no começo, ela vai dizer que é 2/4, porque 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Por isso que é importante trabalhar com as barras, com os manipuláveis. Por quê? Porque quando você pergunta dela, quanto é 1/2 mais 1/2? E aí ela vai juntar. E aí, quantos meios você tem? Isso aqui ficou transparente, né? Quantos meios você tem? Eu tenho 2 de 1/2. Então, nós temos o quê? 2 meios, tá certo? A criança consegue entender melhor. E aí, quando nós temos assim... deixa eu pegar aqui. Pensa, vovó, rápido. 1/3 e... 1/3 e 1/6, tá? Vou pegar aqui 1/3 e 1/6. Que a gente pede para a criança comparar, ela tende a dizer que esse aqui é maior, tá? Ela tende a falar que esse aqui é maior. Por quê? Porque ela não consegue entender só visualmente, tá certo? Qual a diferença ali que tem entre eles. Principalmente se nós não trabalhamos com os manipuláveis com ela, como eu ensinei para vocês fazerem aqui no início, tá certo? Então, o que eu faço aqui com as crianças? Eu vou pegar aqui o inteiro, tá? Pegar aqui o inteiro e vou pegar aqui o terço, tá? Aí, fui pra pizzaria agora. E aí a Gláucia, que acabou de chegar, foi na pizzaria comigo. A Lazy, eu vou chamar a Lazy, tá? A Lazy chegou também, foi na pizzaria comigo. Então, nós três, ó. Olha o pedaço que a gente vai comer. Nós vamos comer o quê? 1/3, certo? Olha o pedação de pizza que nós vamos comer, tá? Isso eu falo com as crianças. Só que, enquanto a gente estava na pizzaria, a Débora chegou, tá? A Débora chegou lá na pizzaria. Aí, junto com a Débora, chegou a Michele. Aí chegou a Mariana. Aí chegaram a Débora, a Michele e a Mariana. E já estávamos nós três aqui, certo?
Então, agora nós temos que dividir essa nossa pizza em quantos pedaços? Em 6 pedaços, para dar para todo mundo comer, certo? Porque ninguém vai deixar as coleguinhas que acabaram de chegar com fome sem comer a pizza, tá? E aí você pede para a criança fazer isso. Então, nós vamos agora dividir em 6. E agora, presta atenção. Nós vamos comer mais ou menos do que a gente ia comer? Nós vamos comer mais ou menos do que a gente ia comer, tá? Olha o que nós íamos comer. Cada uma de nós ia comer 1/3, certo? 1/3, nós íamos comer 1/3. E agora, nós vamos comer quanto? Nós vamos comer 1/6. Nós vamos comer mais ou menos, gente? Responde aí pra mim, por favor. Responde pra mim. Menos, Marlúcia. Maravilha. Então, quando a criança ela visualiza, ela consegue entender por que que esse é menor, tá? Por que que ele é menor? Porque ele foi dividido em mais partes. Então, quanto mais eu dividir a minha pizza, né? Vou deixar aqui 1/3 aqui, fora mesmo. E agora eu vou dividir aqui em 9. Porque chegaram mais a Rosinha, chegou mais a Edvânia, né? Vou dividir aqui em 9 agora a nossa pizza. Tô vendo que vai chegar o final da live e eu não vou comer mais nada da pizza. 4, 5, 6, 7. Cadê o resto tá aqui? Vai chegar, vai findar a live e essa pizza eu acho que vai acabar aqui, gente. Vai ficar muito fininha. Certo? Então, agora, o que que aconteceu? Chegaram mais as 3 coleguinhas e agora nós vamos comer o quê? 1/9. Nós vamos comer agora 1/9. E aí, nós vamos comer mais ou menos do que a gente ia comer? Vamos comer menos, certo? Por quê? Porque quanto mais a gente divide, menorzinho fica este pedaço. E eu vou parar de dividir, porque senão eu vou ficar com fome, né? Porque um pedacinho desse só não sustenta a vovó. E a vovó tá o dia inteiro aqui e ainda não comeu, tá certo? Então, para auxiliar as crianças a fazerem essa comparação, esse material aqui é importante, viu, gente? Mas vocês já sabem que ele tá gratuito no site, que vocês podem ir lá, imprimir, tá? Se quiser colar o papel imantado, cola. Se não, cola no papel durinho e plastifica, ok? Entendido? Comparação de fração, fração própria, imprópria e aparente. Contem aí pra mim se vocês conseguiram entender. Ou se ainda tem alguma dúvida. Fala, povo de Deus, que eu não tenho muita paciência de ficar esperando. A Aline falou que entendeu, que tá muito bom, que foi maravilhoso. Que bom, Aline. A Edvânia também. Deixa eu colocar aqui de volta. Me sentar aqui novamente. A Elma também falou que foi bom. Elis, linda. Não vejo a hora de conhecer o Davi ao vivo, dar um cheiro nesse menino. Tá certo? A Dani falou também que foi perfeito. Edi. Então, vocês entenderam, gente? Tá? É essa abordagem, essa forma de explicar o conteúdo que vai fazer toda a diferença para a criança, tá certo? É claro que essa forma que eu ensinei para vocês aqui, que eu fiz essa demonstração aqui para vocês, é a forma que a gente vai ensinar para as crianças, tá? Mas na mentoria, deu até fome, eu também, e a campainha tocou aqui, eu espero que seja uma pizza que o marido tenha pedido, né? Então, na mentoria, nós temos sim o conteúdo, né? Vamos colocar assim, um conteúdo sério, explicando passo a passo, para que vocês tenham o domínio do conteúdo, para que vocês de fato também entendam, né? Porque não é só isso aqui, mas temos essa parte de explicar para as crianças, de como explicar para a criança, tá? Para fazer a criança entender. Quando ela entende, gente, fica muito mais fácil, tá? Quando ela entende, ela gosta, tá? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Tá? Se eu tenho dificuldade com uma coisa, eu quero me livrar daquela coisa, tá? Eu quero ficar o mais longe possível daquilo. Se eu tenho dificuldade, se eu não consigo fazer. Mas se eu entendo e se eu gosto, se aquilo pra mim se torna, inclusive, até um jogo, né?
Porque para mim a matemática é muito isso, muita questão de raciocínio, muita questão de autossuperação, tá? Então é claro que eu vou gostar e vou querer saber cada vez mais. Vovó, tá precisando ir em escolas particulares para passar essa metodologia para as professoras poderem explicar às crianças. Aí é só me chamar aqui, estaremos lá, tá bom? E isso aqui, gente, é um resumo da mentoria. Essas aulas abertas que eu tenho dado para vocês é basicamente um resumo da mentoria, do nosso grupo lá da mentoria, tá bom? Então as inscrições lá estão abertas. Me perguntaram também sobre a questão dos materiais. Se os materiais da loja estão na mentoria. As apostilas elas não estão na mentoria. O treino de fluência, ele tem uma versão na mentoria, tá? Ele tem uma versão lá, um pouco mais reduzida, mas está lá. Precisa comprar, quem está na mentoria, precisa comprar o treino de fluência para ter o completo, etc. Se você for da minha marca, que é chata e gosta de ter o completo, você compra, mas se não, dá para você utilizar tranquilo o que está na mentoria para trabalhar com as crianças, tá? Mas o material da loja não está na mentoria, nem todo. Eu acho que tem algumas coisas que saíram da mentoria, que era exclusivo da mentoria, como o jogo do MMC. O jogo do MMC, ele era exclusivo da mentoria e ele foi para a loja, tá? Mas a mentoria, ela tem muito material que é exclusivo da mentoria, tá? As apostilas, elas não estão. As apostilas, o material apostilado é separado, tá? Toda essa relação de materiais que eu falei para vocês que tem na mentoria, não são todos os materiais da loja, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? Dei uma olhadinha. O link da mentoria está no meu perfil. Os mentorados também têm links, porque eles também são afiliados, tá certo? Ou seja, eles têm um link em que eles podem vender, eles ganham uma porcentagem também da venda que eles fazem. Então, quem tiver dúvida, que eu postei vários depoimentos, entre em contato com essas pessoas que eu expus ali o arroba deles, perguntem, tirem dúvidas, isso é muito natural, não pensem jamais que eu vou ficar melindrada porque alguém foi perguntar da Lúdico, ou da Jaque, ou da Gabriela, ou do Marcos e da Yara. Eu não vou aqui ficar falando porque eu vou esquecer o nome de muitos, né? Porque atualmente eu estou atendendo 60, né? Mas nós já tenho 600 mentorados, mais de 600 mentorados, tá? Mas no trabalho de mentoria agora eu estou atendendo esses 60, porque eu dei uns bônus aí para algumas pessoas e elas entraram também, ok? Então não tem problema nenhum para mim você ir lá e questionar. Eu sou uma pessoa que faço isso. Eu né, como eu disse para vocês, dinheiro custa ganhar, então pra gente estar gastando também assim, pra gente ficar gastando assim também, né? Não sou de estar esbanjando assim, não. Então eu gosto muito de saber. Já entrei em furada? Já entrei em furada. Mas fazer o quê, né? A gente vai, entra lá e chega e não era aquilo que a gente pensava que fosse. Então não se melindrem. Quem quiser ir perguntar dos mentorados, se sinta à vontade para perguntar deles, que isso não me melindra, tá bom? Muito obrigada, Eneida, né, que tá falando aqui que a aula foi show. Tia Drica, pelas suas aulas nem precisa perguntar nadinha. Obrigado, Tia Drica. A gente procura fazer, né, o melhor, oferecer o melhor para as pessoas que acreditam, que confiam no nosso trabalho, tá bom? O link da mentoria está na minha bio, basta vocês irem lá embaixo da minha foto, tem o linkzinho, e quando encerrar aqui eu vou postar nos stories também, tá certo? São 50 vagas, vai ficar aberto até preencherem as vagas. Eu não faço propaganda patrocinada, eu não faço nada disso, né? Então, não enche assim de hoje para amanhã, tá bom? Mas espero que encha, espero que venham aí mais pessoas, porque o meu desejo profundo é que a gente mude essa educação, tá? Obrigado, Tia Drica, pelas suas aulas, nem precisa perguntar, Nadia, muito obrigada. Meu desejo profundo, tá, é que a gente mude a educação e principalmente mudar
O professor não precisa ficar sofrendo, gente, tá? Professor não precisa ser mal pago, o professor não precisa ser mal remunerado, o professor não precisa chegar ao final do mês, todo final de mês, contando migalhinhas para ver se vai dar para pagar a conta ou não pagar a conta. Eu trabalhei 20 anos em sala de aula, sabe quantos períodos de férias eu tive nesses 20 anos? Zero, tá? Zero férias, tá certo? Por quê? Porque estava na escola muitas vezes, porque tinha que fazer planejamento, fazer as coisas no final de ano, e outra porque também não tinha verba para estar viajando, para estar passeando, né? Porque o dinheiro era controladinho ali, era contadinho para as despesas, né? Pensava muito na questão dos meus filhos, em garantir ali o futuro para eles, fazer uma poupancinha e tudo. Então a gente ia se apertando. Depois que eu resolvi sair da sala de aula, que eu resolvi dar um basta, porque eu já não aguentava mais, eu estava praticamente pirando, entendeu? Eu estava visualizando o que está acontecendo hoje. Eu visualizei há 15 anos atrás, quando eu saí da sala de aula. Eu disse, não vai dar certo. Além de eu ganhar mal, além de eu ser mal remunerada, de eu trabalhar pra caramba, me desgastar, era sábado e domingo, um negócio de faz lembrança daqui, faz lembrança dali, recorta não sei o que, corta EVA e faz isso e faz aquilo. E se desdobrar para as crianças aprenderem e não ganhar bem, tá? Eu via o que estava acontecendo, a sala de aula sendo tirada do professor, a sala de aula sendo tirada, o professor deixando de ser o protagonista da sua sala de aula. Então eu já estava vendo aquilo e disse, não vai dar certo para mim, eu não vou conseguir, não vou ficar numa sala de aula para atuar desta forma, tá? E foi quando eu resolvi sair e estava decidida a abandonar a educação. Não vou mais querer trabalhar com educação. Que raio de trabalho é esse que a gente trabalha e ganha mal? E é mal pago. Tá? Não consigo ter as minhas coisas. Não consigo fazer uma viagem. Não consigo fazer nada. E aí foi que eu fiz o quê? O que eu fiz? Fiquei um tempo pensando o que fazer, né? Porque eu não queria voltar para a educação. E aí uma amiga me pede, vovó, ajuda minha filha, ela tá com problema na alfabetização, tá sendo alfabetizada. E aí eu fui ajudar a filha dessa amiga. No final do mês eu já tinha 4 crianças. Antes de findar o mês seguinte eu já tinha 10 crianças, tá? E aí, sabe, depois desse tempo, que tem 15 anos aí que eu estou na mentoria, eu já fui para os Estados Unidos, eu já fui para a Terra Santa, eu já fui... Gente, eu já viajei tanto. Já fui para o México, já fui para o Paraguai, já fui para a Argentina, já fui para a Colômbia, já viajei o Brasil, coisa que 20 anos na minha sala de aula eu não fiz. Durante 20 anos, meus filhos crescendo, tá? Meus filhos crescendo e a gente nunca teve uma férias digna. Ninguém nunca fez nada, porque era só trabalhar, ralar e nada. Tá? E quando eu me decidi, quando eu disse realmente, não, isso aqui vai dar certo, quando eu atender essas crianças e eu gostei, não, aqui é do meu jeito, aqui não tem coordenadora, supervisora, orientadora me enchendo a paciência, eu vou atender essas crianças da maneira, do meu modo, tá? Da maneira da vovó, e aí isso começou a dar certo. Hoje eu vivo uma outra vida, entendeu? Eu vivo uma outra vida, que nesses 20 anos eu não vivi. O que eu sinto pena, porque assim, não me arrependo das coisas que faço, porque não adianta a gente chorar sobre o leite derramado. Mas assim, uma coisa que se eu tivesse me alertado antes, eu queria ter viajado mais com os meus filhos, né? E não fiz, tá? Muitas das minhas viagens, nesses 15 anos, eu já fiz mais sozinha, arrasta pacote, né? Arrasta pacote comigo, é claro. Mas foi muito recompensador para mim, por exemplo, antes da minha filha casar, a gente ir para Nova York, passear, só nós duas, né? Viajar ali pelos Estados Unidos, foi fantástico isso, né? Então, assim, coisas que o trabalho me proporcionou, tá? Ah, mas então quer dizer que a gente vai trabalhar com reforço escolar e a gente vai ter essa vida? Não, amigo, tá? Isso também não é isso que eu digo, também não é isso que eu prego, tá? Porque todo trabalho para dar certo, você precisa ralar, você precisa se empenhar, tá? Você precisa se esforçar, tá? Porque só quem ganha dinheiro fácil, que eu sei, é bandido, né?
Então, trabalhador honesto, ele vai ter que ralar muito, mas que compensa? Compensa. Hoje, inclusive, uma moça viu uma postagem minha lá na rede vizinha, né? E aí ela falou, nossa, tanto trabalho para ganhar pouco. Eu não ganho pouco. Eu não ganho pouco. E tudo que eu faço hoje, eu faço com amor. E é esse amor, essa paixão pela profissão que eu quero ver brotar novamente nos nossos professores. Esse amor, sabe? Toda essa euforia de quando entrou na faculdade, de que eu vou fazer pedagogia, eu quero trabalhar nessa área, que é uma área tão linda. E depois que você entra e você vê as coisas, começa a se frustrar e tudo. É essa paixão que eu quero resgatar. Eu quero mostrar que mesmo você na sala de aula, você não precisa se matar tanto de trabalhar. Tá? Que você pode ensinar as suas crianças de uma maneira muito mais tranquila, muito mais segura, tá certo? E aí, fazer uma rendinha extra, se você não quiser sair do teu trabalho da sala de aula, com professor de reforço, tá? E aqueles que quiserem embrenhar trabalhando como professor de reforço, também vão ter condições aí de fazer isso, porque vão saber como, tá bom? Valeu? Então, um abraço e a gente se vê por aqui, tá? Tchau, gente. Alguma pergunta? Esqueci. Que falta de educação a minha, né? Já ia me despedir sem saber se tem alguma pergunta aqui também. Eu vi aqui uma pergunta. Vovó, para quem comprou, qual é o próximo passo para ter acesso? Edi, você vai receber um link no teu e-mail para você acessar a Hotmart, tá? Porque é a plataforma onde o curso está hospedado. Então, você vai receber esse link lá. Com esse link, se você nunca comprou nada na Hotmart, você vai abrir a tua conta na Hotmart. É só você digitar o teu e-mail, criar uma senha, tá? Você só seguir os passo a passo que ele vai te dar lá. E aí, você entra na Hotmart, lá no módulo Boas-Vindas, tá certo? Vai ter o link do Telegram privado, você entra se quiser, não é obrigatório. O Telegram privado, nosso Telegram privado é uma troca de experiência entre os professores, tá? Vocês, de vez em quando eu tô ali também, né, tiro uma dúvida, mas é mais para vocês trocarem experiência, tá? E o link do Instagram privado, esse é obrigatório que você entre, tá? Que você solicite lá para seguir, porque os nossos encontros são por esse Instagram privado, tá? Ali por onde eu ligo, faço as chamadas de vídeo, é pelo Instagram privado, ok? E o link vai estar lá no módulo Boas-Vindas. Você vai ensinar fração equivalente? Quem sabe numa próxima aula aberta eu trabalho aqui fração equivalente, tá certo? A Lilian tá falando, suas aulas são maravilhosas, não fica dúvidas. Obrigada, Lilian, tá? Graças a Deus, né, o número de alunos aqui no apoio é muito bom. Eu consigo atender bem as crianças, né? Não tem me faltado aluno, porque a gente procura justamente isso, né? Fazer o nosso trabalho com excelência, porque também não adianta você começar a fazer um trabalho, ter um número de alunos, fazer um trabalho meia boca, porque os pais vão perceber e daqui a pouco vão sair. Então, também tem isso, professor de reforço, eles têm que estar sempre muito bem empenhado, né? Estar sempre dando o seu melhor, que é para cativar esses alunos e aí conseguir manter a sua clientela, tá certo? De nada, Edi, tá? E qualquer coisa também depois não, amanhã você me chama lá no privado aqui do Instagram que eu te ajudo também, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Nossa próxima aula aberta, eu vou marcar, vou olhar aqui no calendário, ver direitinho as datas e irei marcar a nossa próxima aula aberta. Mas ela será de alfabetização. A próxima aula aberta vai ser alfabetização, porque vocês têm me pedido muito, tá? E eu tenho falado pouco sobre alfa, que é uma coisa que eu gosto tanto aqui também, tá certo? São todos esses anos trabalhando aí com alfa, né? Já, graças a Deus, no meu currículo eu já tenho mais de 1000 crianças atendidas, só esses 20 anos em turma, né, de 25 meninos de manhã, 25 meninos de tarde, era muito menino, mas é um prazer hoje quando eu encontro, inclusive aqui no Instagram, esses meus alunos, tia, a senhora foi minha professora lá na alfabetização, e me mandam as fotos, né, daquele tempo. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, tá?
Quem é professor aqui entende disso que eu tô falando. Mas entenda também que você não precisa trabalhar tanto como você está trabalhando, se matar como você está se matando, tá certo? E ganhar pouco como você está ganhando. Como faz para renovar? Ah, Isabel, como faz para renovar a mentoria? Para quem quiser renovar a mentoria, aqueles que já completaram um ano e querem continuar na mentoria, tem uma taxazinha a ser paga, tá certo? Eu não vou dizer o valor aqui não, dessa taxa, tá? Não vou dizer o valor aqui não. Bel, eu vou falar contigo lá no privado, tá bom? Vou falar lá no nosso Instagram privado pra vocês. Eu tinha dito que eu ia falar aqui, mas a gente vai conversar lá, porque eu tenho umas novidades pra vocês também, tá bom? A Arte de Ser Família até já sabe da novidade, que eu conversei com eles ontem também, tá? Mas eu vou falar pra vocês lá no nosso Instagram privado, tá bom? Eu entro amanhã ou depois, não se preocupe, vaga de vocês para quem quer só renovar tá garantida, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas eu vou conversar com vocês lá que tem uma novidade para vocês também, certo? Então, gente, um forte abraço, vamos nos unir em oração, tá certo? Porque as coisas estão ficando difíceis, né? Estão ficando assim bem complicadas, estamos passando por momentos muito delicados e o que nos cabe fazer? Orar e não desanimar, tá? E não desanimar. Como faço para achar seu Instagram privado? O Instagram privado é só para os mentorados. O link dele está no módulo Boas-vindas da plataforma. Como faço para entrar na mentoria? O link para adquirir a mentoria está aqui na minha bio. Assim que terminar essa live aqui também, eu vou postar nos stories, tá bom? Tá? O Instagram privado está... espaço, Jaque. O Instagram privado está no módulo Boas-vindas da plataforma. Eu não divulgo esse Instagram, porque senão um monte de gente querendo entrar lá e não tem como. De quanto em quanto tempo abre vaga para a mentoria? Geralmente, assim, eu tenho aberto no meio e no final do ano. Geralmente eu abro no meio do final do ano, tá? Não sei quando terá e se terá, porque depende de alguns outros projetos que eu estou trabalhando aqui também, tá ok? Mas geralmente é no meio e no final do ano, tá bom? Bem, já bastante gente já foi embora, então vovó agora de fato se despede, tá certo? E qualquer dúvida eu vou abrir uma caixinha nos stories também, só sobre a mentoria, vocês coloquem lá a perguntinha de vocês e eu respondo, tá? Mas assim, do que eu puder, se eu pudesse resumir em uma palavra o que é para mim trabalhar com reforço escolar, eu diria tranquilidade, tá? Se eu pudesse resumir para vocês, pode chamar a Jaque aí também, quem tem, porque os mentorados, eles têm links também, tá? De afiliados. Ainda tem isso também, você entra como mentorado, você ainda ganha com a mentoria, tá? Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é trabalhar com reforço escolar, eu diria isso. Para mim é tranquilidade, sabe? É uma paz eu poder fazer o meu trabalho sem estar dependente, sem estar ali com aquela burocracia da escola, tendo que correr com o programa, porque as crianças têm que terminar o ano e têm que completar o livro, porque o pai gastou dinheiro com aquele livro, ou porque tem que cumprir o cronograma, porque no ano seguinte vai ter outro conteúdo para dar, fazer aquilo ali. Então, eu poder chegar e trabalhar com o meu aluno do meu jeito, sabe? Eu ver o olhinho daquela criança brilhar porque ela entendeu. Como eu tive agora recente um aluno que disse assim, agora eu entendo, agora eu venho pro reforço feliz, porque eu agora sei responder as coisas lá na escola. Eu agora consigo fazer. Então agora eu entendo por que a mamãe quis tanto que eu viesse para esse reforço e eu não queria vir. Agora eu venho feliz por reforço. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço você ouvir esse tipo de comentário, tá? Então, para mim, é tranquilidade financeira, tá? É tranquilidade de trabalhar fazendo aquilo que eu quero. É tranquilidade de poder fazer o meu horário,
tá? De estabelecer os meus horários. Então, essa é a palavra que acho que resume o meu trabalho no reforço escolar. É eu ter tranquilidade, é eu ter serenidade, é eu ter paz, tá? Sem perder aquela paixão pela educação que eu tinha lá no comecinho, mocinha, 18 anos, quando eu casei e comecei a trabalhar com educação, tá? E esse resgate, esse amor, é o resgate desse amor que eu queria também que vocês, professores, sentissem, tá? E os pais, né, que querem ajudar os filhos também, tá certo? Que necessitam ali, ou porque não podem pagar um reforço, ou porque querem participar, né, da educação dos filhos. Então os pais também são muito bem-vindos. Essa novidade que a senhora falou é só para quem vai renovar, ou quem renovou em julho vai saber da novidade? Quem está no grupo, eu já ia falar o nome do Instagram, quem está no nosso grupo privado, o último lá agora, tá? Quem está participando lá vai saber da novidade. Todo mundo vai saber da novidade. Tá bom? Então, pronto, gente. Agora é fato. Agora é verdade. Fui. Tchau. A gente se encontra por aqui. Beijo.